Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, seja bem-vindo a mais um Pensando Balneário Camboriú. Em nome do presidente da Câmara, vereador Marcos Curtis, do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, dou as boas-vindas a todos e a todas. O nosso tema hoje é transparência e para falarmos um pouco sobre isso, chamamos aqui o Laélio, que é o nosso controlador efetivo aqui da Câmara de Vereadores e também responsável por essa área na Câmara de Vereadores. Bem, Laélio, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos espectadores aqui. Transparência. Transparência no poder público é algo relativamente novo, né? Nós, até um tempo atrás, não se falava nesse assunto, até se tinha esse tema, mas não se falava muito, né? Quanto tempo que isso é feito de forma oficial e legal no Brasil? Então, até buscando, né, e até em homenagem ao teu histórico, né, como professor dessa área de história, né, eu resgatar um pouco aí a gênese, né, da transparência. Ela vem ali dos anos 80, né, com os trabalhos ali de alguns economistas, inclusive o Joseph Stiglitz, né, foi prêmio Nobel, tudo. Ele pesquisou sobre assimetria de informações, que seria assim uma falha de mercado, né, uma das falhas de mercado, né, no modelo capitalista, digamos, né, e a partir daí foi assim, começou a ser tocado esse tema de transparência, num contexto aí um pouquinho mais para frente, no final dos anos 80, de quebra de paradigmas, né, de mudanças, globalização, queda do Muro de Berlim. Então, as nações começaram, principalmente, né, ali as nações do bloco socialista, mas também outras começaram a se abrir por causa da globalização. Isso aí demandou, no caso, um melhor acesso, né, às informações, tanto das empresas, né, dos balanços, e quanto também das ações do poder público, para que investidores e as pessoas, né, os cidadãos em geral, pudessem estar a par do que estava acontecendo com a administração pública, né? Então, ele vem dessa época, né, do final dos 80, metade dos 80, o trabalho do Stiglitz, né, final dos 80, a queda do muro, 90, a globalização ali tomando bastante força, né? E depois, aí principalmente nos anos 2000, já entrando ali no início de 2000, começou a ter um movimento grande aí no mundo das leis de acesso à informação, né? Então, foi uma onda, né, de leis em vários países, e o Brasil entrou nessa em 2011, oficialmente, né, com a Lei de Acesso à Informação, né, nossa Lei 12.527, 2011, já materializando os pressupostos constitucionais, né, já previstos ali na Constituição de 88, né, alguns esculpidos ali no artigo 5º, né, de acesso à informação tanto individual quanto coletiva, ali nos princípios da administração pública, entre eles ali da publicidade, né, e de acesso às informações, das ações do poder público, dos planos, né, materializados aí em planos de leis orçamentárias, como o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. E vem tomando força nisso aí. Basicamente, de forma oficial, é recente. Nós temos aí 11 anos que o Brasil oficializa isso, em 2011, e de lá para cá vem se construindo todo um arcabouço, não só jurídico, mas também de suporte a que o poder público dê essa transparência efetivamente, né? Exatamente. Quais são as ferramentas que possibilitam o cidadão a fazer essa consulta? Então, nós temos aí duas vertentes, né? A vertente principal, que está até inclusive lá bem materializada na Lei de Acesso à Informação e também na Lei de Responsabilidade Fiscal, que daí já pega um viés mais assim orçamentário, financeiro, né? Como o próprio intuito dessa lei. Nós temos aí duas ramificações da transparência, a transparência ativa, né, e a transparência passiva. A primeira, a transparência ativa, seria o poder público, digamos assim, agir, estar na frente, né? Agir com antecedência, agir proativamente para disponibilizar as informações. Isso aí, hoje em dia, é muito feito através dos portais de transparência.
né? Principalmente dos portais de transparência. E a outra vertente seria a transparência passiva, que daí já é a demanda do cidadão, né? Efetuada principalmente através aí dos serviços de informação ao cidadão, né? O ESICS, e também de ouvidorias, né? E seriam algumas das formas, né? Das principais formas automatizadas. Mas além dessas também nós temos aí outras, né? Audiências públicas, consultas, que também são todas formas do cidadão participar e obter informação que é parte aí da transparência. Me dá a impressão de que a eficiência maior está naquilo que está disponível na internet. O cidadão, parece-me que ali ele consegue e faz uma consulta mais ágil e com mais um número maior de cidadãos interessados nisso. Então, porque a transparência não é só da questão financeira, né? De atos, de ações, né? De tudo um pouco, né? Lógico que tudo no serviço público acaba no final envolvendo a questão financeira, mas a transparência é de tudo, né? Você fala assim, por exemplo, que o arcabouço de ferramentas da transparência está entre elas a prestação de contas, a comunidade. Nós temos especificamente aqui na Câmara de Balneário Camboriú algumas que nós acompanhamos, que é a prestação de contas do Fundo de Saúde, a prestação de contas do Fundo de Saúde a cada 6 meses e tal. E as audiências públicas feitas para essa prestação de contas, elas quase sempre estão vazias, né? Muito pouca gente, muito poucas pessoas da comunidade interessada. As audiências públicas de plano plurianual, de plano de lei orçamentária, também vão pelo mesmo caminho, quase sempre com poucas pessoas. E nesse caso das audiências públicas orçamentárias, ainda são 2 audiências públicas para cada projeto de lei, um feito pelo Executivo, né, e outro feito pelo Legislativo. E nas 2 nós temos um baixo número de pessoas participando. Você acha que o futuro, lógico, a legislação hoje determina dessa maneira, mas que o futuro pode contemplar consultas públicas ao invés de audiências públicas via internet, já que as audiências presenciais são tão pouco concorridas? Eu acho que sim, a possibilidade, mas assim, o principal que eu vejo nisso é fomentar a participação das pessoas, né? Esse é o grande desafio, né? Como que eu atraio o interesse das pessoas para um tema assim que muitas vezes, quando se fala em orçamento e finanças, é árduo para a maioria das pessoas, né? E, logicamente, o cidadão, né, que está aí no seu dia a dia, né, o que está trabalhando nas empresas, ou mesmo na ponta do serviço público, não necessariamente precisa saber essas tecnicidades, né, esses detalhes, esses pormenores, né? Então, eu acho que o desafio do poder público nisso, além, assim, claro, a mudança, de repente, para uma consulta pública pode ser um caminho, mas, assim, prioritariamente, eu acho que é despertar o interesse. E despertar o interesse é tentar, de repente, traduzir para uma linguagem mais simples essa tecnicidade, né? Que o cidadão, no fim, ele vai querer saber o que vai acontecer, qual é o plano, qual é a intenção do governo, né? Então, eu tenho, através do plano plurianual, eu coloco ali o que eu quero fazer para os próximos 4 anos, né, como governo, né? Então, é tentar, eu acho, fazer um link desse o que eu quero fazer com os próximos 4 anos com o desenrolar das leis orçamentárias. No caso, a lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, né, que vai detalhar todos os planos. Então, de repente, traduzir isso de uma forma mais corriqueira para a vida das pessoas, esse desenrolar, esse plano, o que eu vou querer para um futuro próximo, que seria 4 anos, né? E, de repente, lá na ponta, a consulta popular pode funcionar bem com isso aí, para fomentar e para a população expressar melhor, né, o que ela também, para ela participar de uma forma mais ativa disso, né, o que ela quer daqui a 4 anos, mas assim, antes disso, acho que o importante é chamar a atenção, tentar traduzir uma linguagem mais simples possível para chamar o máximo possível de pessoas. E também eu acho que daí um trabalho com instituições da sociedade civil, ou mesmo públicas, como a academia, né, as universidades, os cursos, né, não só os ligados à área da administração pública, mas também outros na área da saúde, na área da educação. Eu acho que é importante começar a chamar por essas grandes áreas, digamos assim, de atuação do Estado, né? A década de 90 foi marcado no Brasil pelos grandes projetos de orçamento participativo.
Em Santa Catarina, as cidades que mais se destacaram com isso foi Blumenau e Chapecó. Foram as duas cidades que tiveram um trabalho mais afinco na questão do orçamento participativo. O orçamento participativo também era um precursor disso que nós temos hoje da transparência. Ele cabe dentro da transparência, o orçamento participativo, essa experiência que nós tivemos muito na década de 90? Eu acho que sim, totalmente, principalmente por esse viés que você falou da consulta pública, né, da participação direta das pessoas, né? Então, para as pessoas poderem participar, você tem que entender o que está acontecendo, né? O que tem de recurso disponível ou a expectativa de entrada e captação desses recursos, né? O que é realmente prioridade, aí é um, digamos assim, um ponto até sensível, né? Que cada um tem a sua prioridade, né? Então, assim, conseguir comunicar a prioridade para que esteja bem claro o impacto na vida, né, do coletivo. Eu acho que aí é que entraria assim o orçamento participativo, que infelizmente hoje a gente vê perder força, né? Como você falou, até nos anos 90 foi muito forte, até ali o início de 2000 também, né? E hoje em dia quase não se ouve falar, uma coisa parece que caiu meio que até no esquecimento, né? Infelizmente. Mas eu acho que para a construção assim, de um orçamento participativo legítimo e que realmente engaje as pessoas, essa comunicação é fundamental, né? Comunicar prioridade para que as prioridades individuais não sobrepassem, né? Não estejam aí acima da prioridade pro coletivo, que daí é um entendimento, né? A construção do entendimento de vários atores da sociedade. Uma das ferramentas bastante usadas aí na transparência são justamente os sites de transparência, né? E isso vem de na sua maioria das prefeituras, ou na sua totalidade, não saberia dizer, usam uma plataforma fornecida pelo governo federal, é isso? É uma plataforma muito parecida entre todas elas. E ela é uma plataforma que, se você não tiver um mínimo de entendimento, você tem dificuldade para navegar dentro dela. Ela é pouco intuitiva, né? Tu acreditas que uma plataforma mais intuitiva teria uma participação popular ainda maior nas consultas? Eu acho que sim. Esse ponto aí da padronização das plataformas ainda não estamos bem lá, assim, né? Tem até, inclusive, uma normativa do governo federal recente, aí de 2020, que vai nessa linha, né, de padronizar, de colocar alguns parâmetros mínimos. A própria lei de acesso à informação também coloca, né, pormenoriza assim, não muito, mas assim coloca, tem que ter dados abertos, tem que tratar de despesas, de receitas, tal, né, e tem que ter amplo acesso. Mas assim ainda é um desafio essa padronização, né, da plataforma, e não só a padronização, como você bem falou, a linha intuitiva, né, que muitas vezes a informação ela está ou agregada ou desagregada, né? E às vezes, vamos imaginar um exemplo assim, o cidadão às vezes quer saber quanto que é uma determinada classe do funcionalismo público está gastando. Vamos dizer, como é o gasto com determinada classe, vamos dizer aí no judiciário, vamos dizer um juiz, um promotor, quanto que é o tamanho da folha deles. E as ferramentas de agregação, por exemplo, nesse caso, né, ainda assim não são muito disponíveis aí, né? Não tem uma métrica para isso aí, né? E isso eu acho que dificulta, né, muitas vezes a consulta, né, das pessoas, né, aos portais de transparência, né? E esse é um desafio, né? Ter uma ferramenta intuitiva, por exemplo, no processo de licitação, que se consiga ver esse processo da ponta, né, desde da concepção do objeto a ser licitado até a própria ali, a sessão de licitação e depois o vencedor e como está sendo a execução disso. De repente, ali uma linha do tempo que o cidadão pudesse olhar não só a cronologia, mas como entrar em cada ponto nessa linha do tempo e ali, por exemplo, entrar inclusive na nota fiscal, no detalhe, eu quero ver qual foi a nota fiscal aqui, o que se compõe essa nota fiscal. Então, esse ainda é um desafio, ele não tem isso aí, está um pouquinho longe, acredito ainda, de ter uma ferramenta tão assim, digamos, precisa nesse ponto, mas, e também como padronizável, haja vista aí a disparidade que a gente tem entre os próprios entes federados, né?
Temos cidades que têm bastante recurso, outras cidades têm pouco, que vive aí com mais de 80% de sua receita de transferências, por exemplo, né? E que, na verdade, é a maioria das cidades no Brasil, né? Por isso, uma plataforma nacional de boa qualidade seria fundamental, né? Porque o governo federal teria condição de desenvolver uma plataforma única e ceder, né, de forma gratuita aos municípios, né? Nem se fosse assim, o governo federal, de repente, com alguns estados, né? Ou com todos os estados em si, né? Cada um com a sua possibilidade aí de recursos orçamentários participando, né? Com digamos, com um comitê a nível nacional que pudesse desenvolver isso aí e disponibilizar, né? Até gratuitamente para os municípios, né? Para que pudesse alinhar isso. Qual que é a dificuldade ou os empecilhos que se tem na transparência com a nova lei de controle de divulgação de dados, né? Então, a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, de um lado, você diz que tem que ter transparência. Então, até onde que vai isso? A pessoa que entrar, por exemplo, na página da Câmara de Vereadores, vai conseguir consultar o que a meu respeito? Por exemplo, para não usar o exemplo de mais ninguém. Vai conseguir consultar quanto eu ganho e o que mais ela poderia ter acesso, aqui só num contraponto com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, minha opinião, né, eu vejo assim que não são leis conflitantes, né? A lei, por exemplo, de acesso à informação e a transparência, o acesso das pessoas, né, às informações públicas. E, por outro lado, num contexto mais novo, ainda mais recente, a proteção de dados, né? E aí ganhou muita força aí com tudo que a gente está vendo, né, de mudanças no mundo em termos de internet, redes sociais, a informação instantânea, né? E se espalhando de uma forma assim que muitas vezes não são para fins legítimos, né? Eu vejo assim, ó, que há que se dar proteção aos dados pessoais, e no caso aí do teu exemplo, né, vamos colocar você como servidor aqui da casa, da Câmara de Vereadores, a pessoa ter acesso à remuneração do seu cargo, no caso, né, como secretário, né, parlamentar, mas por outro lado tem que se ter proteção aos teus dados pessoais. Então, assim, o CPF não vai estar lá exposto, o CPF, né, o seu RG, né, e outros dados pessoais, né, carteira de motorista, teu endereço, não devem estar ali e não estão, né? No nosso caso aqui, não falo por nós aqui, não estão ali disponibilizados. Mas, por um outro lado, há informações públicas que as pessoas assim poderiam ter acesso. Vamos colocar aí até um caso que a gente já conversou antes, né? Uma indenização por desapropriação de algum imóvel, né? Então, a priori, os dados pessoais da pessoa que vai ganhar essa indenização não deveriam estar ali disponíveis aqui no site, do nosso site, ou mesmo no site da prefeitura, né? Mas o público, o cidadão pode ter acesso se ele requerer esse dado. Aí, para isso, a gente tem que ter linhas boas de proteção, para saber exatamente o que foi fornecido, o que foi solicitado, quando... o que foi fornecido, para quem, né, em qual hora, e ter um bom monitoramento desse trânsito, né, desse tráfego de dados, né? Isso é importante, é uma coisa ainda muito nova, né, que ainda está em construção, né? Inclusive aqui na Câmara a gente tem o nosso grupo de trabalho, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas é algo muito recente que ainda não temos ainda assim algo assim muito materializado nesse ponto, mas a gente sabe que é por aí, né? Assim, não são leis ou não são vertentes conflitantes o acesso aos recursos públicos, como estão sendo utilizados, e o acesso e a proteção aos dados pessoais e sensíveis, né, das pessoas, né? A transparência pública ela não evita, obviamente, o desvio do dinheiro público, seja ele desvio de função do dinheiro público ou desvio via questão de corrupção e tal. Mas ela deixa mais fácil a fiscalização por parte dos órgãos que precisam fiscalizar e da população em geral. Então, ela deixa uma tranquilidade para a população de que se fizer a fiscalização, pode
chegar a entender e compreender um pouco melhor onde está sendo gasto o dinheiro, de que forma, e até fazer uma comparação com os preços de mercado, por exemplo, né, no geral, né? A intenção inicial da transparência era essa ou era só dar conhecimento à população numa forma de marketing dos municípios, do estado e da federação? De, olha, o nosso marketing é esse, você sabe o que nós estamos fazendo. Ou é justamente para que a população possa ajudar na fiscalização? É justamente assim, o intuito mesmo ali, originário, é justamente esse, que possa se dar a fiscalização, a chamada também accountability, né, ou a responsabilização, né, das pessoas, o que está acontecendo com os recursos públicos e como estão sendo geridos, né. Até, inclusive, foi um tema, né, aqui de uma apresentação aqui do programa em outubro do ano passado, 2021, com o professor Luiz Felipe, né, e que tem tudo a ver, assim, com o que ele falou ali, né, sobre a transparência ser uma ferramenta para accountability, né. Inclusive, o professor Luiz Felipe, né, abrindo parênteses, ele tem um trabalho muito interessante, né, recentemente, a tese dele, do seu doutorado, que é uma construção de índices ou de transparência para conselhos, né, para conselhos públicos. Sim. Então, ele propõe lá um índice, né, de transparência para conselhos públicos. Né? Muito interessante o trabalho dele. Então, o intuito original é esse mesmo, é proporcionar accountability. Né? Infelizmente, né, muitos entes federados, muitos municípios, estados mesmo, né, às vezes utilizam, né, da transparência como marketing. Somos transparentes, né? No sentido assim, está aqui a informação. E esse é apenas um aspecto da informação que ele não é, assim, por si só ele não é válido. Não adianta só ter a visibilidade, que é uma das vertentes da transparência. A outra vertente dela é a inferabilidade, né? Ser inferível. Você olhar a informação e fazer links, né? Conseguir fazer links fáceis, né? com o desencadeamento de um processo, né? de gestão de recursos públicos. E só que é uma questão mais complexa essa da inferabilidade, porque ela demanda assim, não só uma concatenação ou uma sequência lógica ali, mas assim, ter todo um arcabouço por trás da construção da informação. Vou dar um exemplo assim, né? E esse arcabouço, às vezes, é construído por muito comumente, assim, construído por terceiras partes, que não exatamente o gestor ou o servidor público. Vamos supor, assim, por exemplo, uma doença, assim, agora com a Covid, né? A contribuição da ciência, né? Que está em pleno andamento da pandemia, a ciência construindo, né? Ali os estudos científicos estavam construindo, assim, como lidar melhor, e hoje a gente tem um panorama um pouquinho melhor, né, do que se tinha ali no início de 2020, né, quando estourou a pandemia. Então, é um exemplo assim de terceira parte agindo para que, quando se olha uma informação num portal desse de transparência, se tem um arcabouço, né, por trás, construído, né, por a sociedade civil, por pesquisas científicas, por estudiosos do tema, a própria população, né, no seu dia a dia ali, dando relatos do seu cotidiano, da sua realidade, para que se tenha assim uma transparência bem fundamentada, digamos assim, que não se tenha só o lado de estar a informação ali disponível, jogada ali ou disponibilizada para consulta, mas também se tenha todo digamos assim, uma construção de saber ali como base, né? Porque só a informação não faz sentido, né? Você tem o acesso à informação é uma coisa, a transparência é mais ampla do que isso. A transparência é o acesso à informação, você dá a oportunidade da pessoa opinar sobre aquela informação e você fazer com que o ciclo se feche, tanto da fiscalização quanto de você poder propor. Porque o governo eleito, ele é eleito para representar, ele não é eleito para administrar sob qualquer circunstância, né? Então, ele é eleito para representar. E a transparência permite que você possa colocar um pouco da vontade da população também em cima daquele órgão público, né?
É por isso até que você tem aí, junto com a transparência, as ouvidorias, né? Que o papel da ouvidoria seria um papel de independência do poder para poder, numa visão de fora, conseguir opinar e conseguir trazer a opinião da população e a fiscalização da população para dentro do poder. Seria mais ou menos por aí? Com certeza, é isso mesmo, né? A transparência ela é um instrumento, né? Um instrumento fundamental, né? Para o exercício, para a efetividade, né? da vontade popular e essa vontade através tanto da fiscalização quanto também dos destinos, né? Dos desígnios da gestão dos recursos públicos, né? Em prol do coletivo, né? E ferramentas como ali a ouvidoria, né? Você falou que deve ser assim instâncias, né? Digamos assim de apoio, né? De suporte, de staff mesmo, né? A cadeia máxima das hierarquias na gestão pública, para que possa justamente transmitir essa vontade, não só a vontade, mas assim os apontamentos, né? Da população em relação ao que está acontecendo mesmo, né? No fim, assim, às vezes se mistura um pouquinho essa parte da ouvidoria e do serviço de informação ao cidadão, né? O serviço de informação seria a própria transparência passiva em si, né? Eu quero saber o que essa informação. Às vezes tem uma dificuldade de procurar lá no portal da transparência das informações que já estão lá disponibilizadas, então, ou às vezes elas não estão muito bem ordenadas, eu vou lá e pergunto através do Sistema de Informação Cidadão. A ouvidoria seria um instrumento mais assim para reclamação, para denúncias, né? Mas às vezes acaba se misturando um pouquinho, né? Essas duas ferramentas, né? Elas estão ali até por força legal, né? Tanto o Serviço de Informação Cidadão previsto na lei, quanto as ouvidorias que há uma normativa específica para elas, né? E o poder público tem uma outra situação que também é recente, né? Eu acho, se não me falha a memória, surgiu início dos anos 2000, que são as controladorias, né? A controladoria no município é um serviço também com independência e que ajuda a fazer justamente o controle interno, né, dos órgãos públicos. Se eu estiver errando, vai me corrigindo, porque eu tô bem bem de leigo aqui mesmo, né? Aonde está o link da controladoria com a transparência? Ele é mais forte ou não? Ele passa meio desapercebido ali? Não, totalmente são ligados, né? Tanto é que uma das funções do controle, né, do controle interno, é promover a transparência mesmo, né? Tanto no sentido, digamos, de organizar a informação, né? Por exemplo, nós aqui, na nossa transparência, nós solicitamos e foi atendido a colocação de algumas despesas já na capa do nosso menu ali, transparência, né? Em vez da pessoa, então, o cidadão entrar no portal da transparência e buscar a informação, uma determinada despesa, por exemplo, algumas já estão lá. Algumas principais estão lá, como pessoal, diárias, locomoção, né? Bem como também alguns relatórios, inclusive do controle interno, né? Que são relatórios de apontamentos, né? Que são feitos para a gestão da casa, que estão lá disponibilizados, inclusive servem daquilo que eu falei, da que eu falei anteriormente, da característica de ser inferível, né? Ajuda, inclusive, né, ao cidadão a compreender um pouco melhor as informações que ele está pesquisando. É engraçado como o Estado, e aí quando a gente fala de Estado, a gente fala do município, ou seja, do Estado de Santa Catarina ou da Federação, ele cresceu de forma tão gigantesca que a busca agora, me parece, é para volta às origens do Estado, né? Lá, as origens lá na Grécia, quando as cidades gregas, as polis, se reuniam e tomavam as decisões em conjunto com o cidadão, né? Lembrando que na sociedade grega nem todo mundo tinha o direito de dar a sua opinião, mas aqueles que tinham o direito, que era o considerado cidadão, né? Decidia mais ou menos tudo da cidade em reuniões públicas, né? E parece-me que agora, salvaguardando a questão das redes sociais, da internet, de tudo isso que nós já falamos até agora aqui, o Estado busca uma volta às suas origens com uma participação popular ainda maior
incluindo aí, que aí eu acredito que também possa fazer parte desse arcabouço da transparência, os próprios conselhos com participação popular, né? Então, você tem todo um arcabouço que aí o Estado tenta voltar às suas origens, mesmo que de uma forma muito diferente hoje, mas tenta voltar a essas consultas. Nós até muito pouco tempo atrás, aí eu diria até a Constituição, que inclusive está na sua mão, nós tínhamos um Estado onde não prestava contas para ninguém, né? Os próprios conselhos de direitos são oriundos, já tinham conselhos funcionando, mas não tinham a orientação mais aprofundada, mas são oriundos aí na Constituição de 88. E vou te dizer, há muitos administradores públicos não suportam os conselhos, não gostam, porque são obrigados a ouvir a população lá dentro daqueles conselhos, né? Então, me parece que esse sistema todo é uma volta à nossa origem, né? Eu acho que sim, e o grande desafio é tentar conciliar, né, a democracia representativa com a participativa, né? Que tem as origens lá, as origens gregas, né? Então, como viabilizar isso de uma forma... uma não pode sobrepujar a outra, né? Porque se for só a participativa daria confusão, né? Digamos, né? É difícil um entendimento com tanta gente hoje, né? No Brasil, no mundo, né? Nas cidades, enfim, né? Então, é tentar conciliar esses dois elos, né? Da representativa, que é necessária, tem que ter, né? Precisamos do poder legislativo, né, atuante e que represente realmente as pessoas, a população e que seja dado voz, e esses são instrumentos, né? Os conselhos, né? Às vezes uma reunião, né? Para a comunidade, e a comunidade também tem que acompanhar, né? Precisa estar inteirada, né, do que está acontecendo, observar as agendas, né, para poder participar. Hélio, estamos chegando ao final. Fique à vontade para alguma coisa que a gente tenha esquecido de falar, você poder comentar. Então, gostaria de te agradecer a oportunidade que está sendo dada, né? E eu espero, assim, que mesmo que minimamente poder contribuir para o futuro compêndio de informações, né, que vocês estão fazendo, a Escola do Legislativo está fazendo, para o futuro livro a ser disponibilizado para a comunidade. Legal. Nós ainda vamos falar mais dessa questão da democracia representativa e participativa que o Hélio falou aqui. Um assunto bastante importante. É muito difícil escutar, né? E muitos administradores, não é o caso específico de ninguém, mas muitos administradores têm dificuldade com a democracia representativa, justamente porque tem que ouvir, tem que dialogar bastante. Nós ainda vamos trazer isso como um tema específico, né? E para você que nos acompanha, já sabe como funciona o Pensando Balneário Camboriú. Nós temos esse bate-papo, como o que nós fizemos hoje aqui sobre transparência. Depois isso vai se transformar num livro e que vai ficar à disposição de toda a sociedade, com vários pensamentos diferentes sobre vários temas também diferentes, para que você possa consultar e ter um ponto de partida para o diálogo nos próximos anos em Balneário Camboriú. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, e do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.